Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão do outro lado. Seja muito bem-vindo a esta live abençoada. Amém? Antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no canal e se vocês gostarem da mensagem, compartilhem ela para que outros irmãos venham sentir a grandeza da palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ler o capítulo 22 de Lucas, do verso 63 em diante. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram no rosto, e perguntava-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras e muitas coisas dizia contra ele, blasfemando. E logo que foi o dia, ajuntaram seus anciões do povo e os principais dos sacerdotes, escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: és tu o Cristo? Perguntaram para ele: és tu o Cristo? Dizem-no, e ele replicou: se vos disser, não crereis. E também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Amém? Pois é. Jesus estava perante o Sinédrio. E ele estava sendo, de certa forma, entrevistado por aqueles homens do poder. Homens que se achavam melhor do que Jesus Cristo. Tu és Cristo? Perguntavam para ele: tu és Cristo? Então, se eu vos disser que sou Cristo, né? Vós não crereis? Não é assim. Muito bem. Então, irmãos, o quanto que o trabalho de Deus é difícil para os homens pecadores, para os homens ímpios, que se acham deuses, que se acham que pode fazer e acontecer, e que pode estar acima até mesmo do próprio Deus. Veja bem, pessoal, era o Filho de Deus que estava ali, o próprio Jesus Cristo. Mas as pessoas estavam interrogando ele em sinal de humilhação. Estavam humilhando Jesus.
Olha que situação difícil, que situação delicada. Um filho de Deus, de um Deus que criou o céu e a terra, tem que passar por tamanha humilhação. Tudo porque o homem se acha melhor que os outros. Olha que situação que o homem está. E o pior é que ele não consegue se enxergar. Se você falar qualquer coisa para um homem desse, com que tem essa natureza, eles não estão errados. Eles vão bater o pé que eles estão certos. E quem está errado é você. Olha só o que aconteceu na época de Jesus. Jesus estava sendo interrogado pelo Sinédrio. Aqueles homens zombavam de Jesus. Aqueles homens se escarneciam de Jesus. Aqueles homens feriram o rosto de Jesus. E dizia: profetiza. Não é assim. Profetiza. Quem que te feriu? Ele está com os olhos vendados. Quem que te feriu? Ou seja, ele tinha que adivinhar para eles poderem ficar satisfeitos, para poder a roda dos escarnecedores ter mais combustível para dar risada, para humilhar aquele inocente que ali estava. As pessoas não conseguem imaginar o quanto que Jesus sofreu naquele momento. O quanto que ele estava sofrendo por mim e por você. Por causa dos nossos pecados. Deus tem trabalhado durante a história para restaurar os homens, para resgatar os homens do pecado. Mas os homens não se dão conta disso. Porque os homens sempre se acham melhor que os outros. Como é que nós vivemos hoje na nossa sociedade? Não é diferente daquela época. Uma pessoa que professa verdadeiramente a palavra de Deus não é muito bem visto na sociedade. Os homens realmente, por causa do pecado, tem um problema muito sério de achar que ele sabe mais do que o outro, que ele tem um entendimento melhor que o outro, que ele está acima do outro. É assim que as pessoas imaginam. Eles entram naquelas rodas para poder discutir, para debater, e ali cada um é melhor que o outro. Sempre é assim. E o pessoal está cheio de razão. Na verdade não tem razão nenhuma, mas eles se consideram cheios de razão. Até quando vai tudo isso? Até quando vai tudo isso? Quem sabe, agora, com o retorno do Cristo Salvador, é
época do arrebatamento, época do julgamento final. Essa é a esperança do cristão. A esperança do cristão é que ele vai morar na eternidade para sempre, como uma pessoa salva. Jesus, para poder salvar os homens pecadores, ele teve que passar por tamanha humilhação. Porque ele poderia muito bem, bom, não dá, não deu, vou fazer o quê? Mas não. Quando ele percebeu que por um meio não deu muito certo, porque ele não tinha pessoas do lado dele para o defender completamente, então ele mesmo se entregou para a morte de cruz. Jesus fez isso por mim e por você. Você sabia disso? Para que quando você for para o outro lado, ou seja, quando você morrer, né? Você não vai para um lugar de sofrimento. Porque o lugar de sofrimento, quando a pessoa morre, é algo terrível. É algo é algo absolutamente terrível. É sem condições. Nós temos vários relatos de pessoas que foram arrebatados até esses lugares. Eu não quero me ater a isto, que eu já falei em outras lives anteriores, mas não é nada bom, não é nada agradável a pessoa realmente ir para um lado de sofrimento. O lado que as pessoas desconhecem, o lado que as pessoas desconhecem, as pessoas desse mundo moderno, de tecnologia, as pessoas desconhecem, eles acham que isso é história, né? História da Idade Média, né? É isso que eles imaginam. Principalmente os intelectuais, né? Tem muitos intelectuais de grande capacidade, mas tem muitos intelectuais que não acreditam, que acham que isso foi história da Idade Média. Só que não é. Sabe por quê? Porque ele não conhece o mundo espiritual. Ele não conhece os principados e as potestades do mundo espiritual. Eles não conhecem que entre a terra e o céu existe um abismo. E é praticamente impossível a pessoa atravessar o abismo para chegar até o céu. É quase impossível. Porque tem a luta dos principados e potestades entre anjos e demônios, do qual essas pessoas desconhecem. Tem uma palavra na Bíblia, está lá em Eclesiastes 12, está dizendo assim: o muito conhecer é da carne. Quando você conhece muito, você é muito erudito, muito intelectual, cheio de teoria, toma cuidado. Toma cuidado, porque a palavra mata. A palavra mata. Não estou dizendo que seja errado conhecer, não é. Mas a pessoa está propício a morrer por causa da palavra. Porque
Porque ele vai querer analisar tudo do ponto de vista científico, cultural, ideológico, intelectual e vai cair numa grande armadilha. Existe uma luta. Existe uma luta. É como diz lá em Efésios 6,12, né? Está dizendo, né? Não luteis contra a carne e nem contra o sangue, sim contra as potestades e principados dos lugares celestiais. Então, entre a terra e o céu existe um abismo. Quem está aqui não vai para lá e quem está lá não vem para cá. Essa que é a grande realidade. E Jesus, ele estava sofrendo ali porque ele queria resgatar os homens que caíram no engodo do pecado. Por isso que ele estava sofrendo. Por isso que ele estava dando a sua cara a tapa. Por isso que ele estava morrendo para poder te salvar. E as pessoas não dão importância. Ou seja, ele estava dando um grande alerta. Porque depois que o homem caiu, ele realmente ficou numa situação muito delicada. Eu já falei sobre isso. Outro dia eu dei até um exemplo do poço, né? É comparado a uma pessoa que cai num poço. Ele só pode sair lá se tiver uma corda para puxar ele. E alguém tem que puxar essa corda. E ele tem que pelo menos agarrar na corda. Então, o trabalho de Jesus Cristo foi esse. É como se fosse a corda. A pessoa tem que se unir à corda. Se unir a Jesus. Para poder se salvar. Porque você é lá o que você é aqui. Se você não é o que deveria ser, você também não é lá. E a Bíblia, ela deixa muito claro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Entendeu? Então, as pessoas dependem muito do seu desenvolvimento no plano terrestre. Para você poder viver essa experiência do outro lado. Se você vive uma vida de inferno, de problema, de vício, de uma série de coisas inescrupulosas, você vai achar que vai viver diferente lá? Não. Sua vida vai ser de sofrimento também lá. Então, essa palavra é uma palavra de alerta a todos os irmãos que estão do outro lado nos escutando. Não cai no engodo de teorias que quanto pior é melhor, que isso não funciona. Certo? Não funciona. Você pode ser quem for. A Bíblia diz assim, de que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Você pode ser um bilionário, você pode ser quem for, você pode ter o mundo à sua disposição. Mas se você morrer e não conseguir se salvar, já era para você. Acabou. Lá você não vai ter essas regalias que você teve aqui. Que o dinheiro compra tudo. Então preste atenção a cada momento da sua vida. Não caia no engodo da mentira. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz isso muito claro. Veio para matar, roubar e destruir.
Então vamos ficar atentos, irmãos, em tudo isto, para que a gente venha ter o entendimento do trabalhar de Deus. Nós estamos vivendo um período que está indo para o período do fim. A coisa está chegando, a coisa está se estreitando. Vamos ficar um pouco mais espertos em relação a isto. Não vamos cair realmente naquela situação de falácia, de mentiraiada, de achar que o homem não precisa de nada disto. Vamos tomar cuidado. Não venda a sua alma para o inimigo por causa de míseros tostões. Como a Bíblia diz, né? De que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Amém? Muito bem. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder falar aqui para os irmãos e pedir que dê um like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe.